Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vamos continuar o nosso estudo aqui em Romanos, no capítulo 7, tá? Capítulo 7 de Romanos. Lembrando assim que já no capítulo 6 nós vimos assim a questão da morte e vida como temas principais envolvidos na nossa redenção. E o modo pelo qual morte e vida estavam, assim, por assim dizer, na balança dos juízos de Deus, das deliberações de Deus, a partir do momento em que Adão rompeu, por assim dizer, com a vida em comunhão com Deus e tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo assim a corrupção à humanidade. Porque Deus havia dito para o primeiro casal humano, o dia que dele comer, ele certamente morrerá. E a morte foi trazida à baila, foi trazida à existência humana, foi trazida, nós vamos ver aqui em Romanos mesmo, aos próprios processos da natureza, é um abrangente maior. Aqui estão falando só da morte como paga do pecado em relação ao ser humano. Nós vamos ver como isso afetou também o resto da criação. Mas estamos ainda só em relação ao ser humano. Então, a morte e vida é o fiel da balança, por assim dizer, ou são os elementos maiores e mais definitivos em tudo aquilo que está envolvido em nosso pecado e em nossa redenção. E é um fator tão soberano e tão elevado que só podia ser resolvido pela divindade em pessoa. Por isso que eu enfatizo muito a questão da redenção em Cristo e por Cristo, e não de nenhuma outra maneira. Porque o âmbito da queda, o âmbito do pecado humano, é o âmbito daquilo que o homem deve ao Senhor do universo, ao Deus de toda a vida. O homem estava morto perante o Deus do universo. E somente alguém vindo da parte do Deus do universo, alguém semelhante ou igual em essência e existência ao Deus do universo, poderia pagar essa dívida. Esse é Jesus Cristo. Portanto, que a única solução para aquilo que veio para o ser humano em relação ao seu pecado, como morte e condenação eterna, só poderia primeiro ser resolvido pela própria divindade, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E segundo, só poderia ser resolvido em seu próprio âmbito. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz e pagar um preço, porque esse era o âmbito da nossa dívida e esse era o modo pelo qual a justiça divina seria satisfeita por nós. O capítulo 6 diz que nós morremos relativamente ao pecado em Jesus. Nós somos participantes da morte de Cristo à medida que o aceitamos, quando aceitamos. Morremos para o pecado. E aqui no capítulo 7, Paulo vai dizer que morremos também para a lei. Vai ser um outro desdobramento, um outro aspecto, do processo redentivo em relação a tudo aquilo que havia como norma, como lei, ou como definições lá na antiga aliança já. Então, a carta aos Romanos vai dizer isso. A fé em Cristo nos leva à ressurreição e à vida. Ou seja, aquilo que é definido por morte só pode ser resolvido por ressurreição. Só a vida pode vencer a morte. Por isso a vida de Cristo foi dada por nós. Por isso Jesus morreu por nós. Como Filho de Deus. Como Deus. De nenhuma outra maneira poderia haver essa ressurreição espiritual habilitada para nós. É por isso que eu insisto muito nessa questão dos mestres e das religiões, porque eles não têm esse poder em si mesmo. Só Jesus, o Filho de Deus, tem, carrega isso em si. Não existe realmente nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que eu bato muito nessa tecla, para que isso fique bem entendido. A dimensão da nossa redenção é a dimensão do que era antes do nosso pecado e da nossa queda perante Deus. Então, aqui no capítulo 7, começando aqui no versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está, pela lei, ligada ao marido enquanto ele vive. Enquanto o marido vive, né? Se casou mal, o problema é seu. A mulher está ligada por lei ao marido enquanto o abençoado vive. Mas se o marido morrer, ufa, em alguns casos, se o marido morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Assim, também, vós morrestes relativamente à lei para pertenceres a outro. Como é que funciona isso, né? Porque quando vivíamos segundo a carne,
As paixões pecaminosas postas em réus pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E no caso seria a letra, seria a expressão da lei. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele já diz a Nicodemos aquilo que é o cerne da redenção, aquilo que é o cerne de todo elemento que vai libertar o homem, tanto de seu pecado quanto da maneira como ele é explicitado pela lei e não resolvido por ela. Ele diz, é necessário que você nasça de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Não há um acesso ao reino de Deus sem o processo do novo nascimento, o qual está na obra redentiva de Jesus e em nenhum outro lugar. Ponto. Só em Jesus se nasce de novo. E o que a carta aos Romanos vai dizer? Vai dizer que essa morte, essa ressurreição, ela é atribuída a nós por meio de Jesus. E que aquela morte, que é a morte para o pecado, né? Nós falamos até do simbolismo do batismo, né? Isso, o batismo justamente prefigura isso. Nós morremos quando mergulhamos e ressuscitamos quando levantamos da água. Então, a ordenança do batismo, ou o modo pelo qual o batismo é feito, é uma ordenança que fala da nossa morte em Cristo e da nossa ressurreição nele. É disso que fala o batismo, que é uma imagem simbólica, uma expressão simbólica do que já aconteceu em nosso espírito quando aceitamos a Jesus. Esse processo acontece no processo de ressurreição espiritual. A nossa morte para o pecado e a nossa nova vida em Cristo acontece no âmbito do espírito, isso, quando aceitamos a Jesus. E só em Jesus está esse processo. Agora, Paulo está falando que a lei, nós estávamos sujeitos à lei, né? A lei foi dada por Moisés. Mas já falamos antes que a lei apenas ela evidencia o pecado, mas ela não traz a sua solução. Então, o pecado posto em realce pela lei, na verdade, ela nos situa ainda mais como condenados. A lei faz o contrário, né? Ela explicita a nossa condenação. Ao invés de nos salvar, como os judeus até hoje pensam, é o contrário. Ela demonstra ainda mais que a nossa situação é lamentável perante Deus. Então, a função da lei, a função pedagoga da lei, como vai estar escrito lá em Gálatas, mais claramente, ela foi colocada por causa das transgressões, até que viesse, né, o prometido, que é Jesus, que nos resgataria, então, dessa tutela da lei. E aqui em Romanos, Paulo vai falar essa mesma verdade da maldição da lei, ou do modo como Cristo nos liberta dessa maldição da lei, naquilo em que ela nos condenava, naquilo em que ela explicitava o juízo de Deus que pesava sobre nós pelo nosso pecado em Adão. Paulo vai dizer de uma outra maneira aqui em Romanos. Ele já vai falar basicamente a mesma coisa que ele vai repetir lá em Gálatas. Mas aqui em Romanos ele coloca de uma outra maneira, o mesmo princípio, mas explicado de uma outra forma. Então ele fala da mulher casada. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Pela lei, não é isso? O casamento, né? O casamento é por assim dizer, uma cláusula pétrea. Não vou espraiar em questões de divórcio, novo casamento, como é que é isso, mas assim, dizendo apenas isso, o casamento é feito para durar a vida inteira. Foi assim que foi instituído. Jesus até chegou a dizer assim que só o adultério, a infidelidade ou qualquer pecado que rompesse a aliança poderia justificar um divórcio. Jesus diz lá em Mateus isso. Mas não quero falar sobre esse ponto agora, quero dizer apenas isso. Pegando a lei na sua legislatura plena, né, na sua legislatura mais permanente, como aquilo que ela é perante Deus, a lei em relação ao casamento, no caso, Paulo pega essa alegoria da mulher que está ligada ao marido enquanto ele vive e aplica a nós. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Quando o marido morre, o que acontece? Ela fica viúva. E aí ela tá livre da lei do marido. Porque o marido morreu. Então, se o marido morreu, ela não está ligada a ninguém mais. Ela está livre. Pode casar de novo. É isso. E Paulo aplica esse esquema a nós. Nós também estamos, como uma mulher é sujeita à lei do marido, estamos também sujeitos à lei. Mas
Quando Jesus vem e nos resgata e morremos para o pecado, morremos também para a lei. Porque tanto a lei quanto o pecado estão associados à morte. Se nós estamos livres do pecado porque morremos para o pecado em Jesus, estamos livres da lei porque morremos para o pecado também, porque a legislatura da lei estava direcionada ao pecado. Se nós morremos para o pecado, então, automaticamente, né, estamos livres da lei, né, nesse sentido, no sentido de posição espiritual perante Deus, nesse sentido. Então, somos, por assim dizer, viúvos em Cristo, né, para pertencer a outro. Então, aquela mesma alegoria que Paulo aplica em relação à morte do marido, que libera a mulher, ele aplica em relação à lei do marido, no caso, que prende a mulher ao marido, é isso? Ele aplica a nós, se nós morremos para o pecado também, e semelhantemente àquela mulher que morrendo o marido está livre, né? Nós morrendo para o pecado estamos livres da lei sobre o pecado. Então morremos para o pecado e morremos para a lei. Morrendo para o pecado, morremos também para a lei. Estamos livres, né, do domínio da lei sobre nós. A lei já não exerce domínio sobre nós, assim como o pecado também não exercia domínio sobre nós. Então Paulo usa essa alegoria, né, fazendo essa comparação. Se lá em Romanos 6 ele diz que o cristão está morto para o pecado, está liberto do pecado porque morreu para o pecado, em Romanos 6 ele diz isso, aqui em Romanos 7 ele dá um outro salto, ou coloca a coisa em um outro patamar e fala que o crente é morto também para a lei, para aquela escrita de dívida que era de alguma maneira contra nós, porque a lei era o quê? Era como se fosse assim, um promotor de justiça, né? Nos lembrando que estamos debaixo do pecado. Os antigos observavam a lei, né? Tinham a lei como observância, como princípio ético, também, né, como princípio ético, porque a lei é o quê? A lei era a expressão da santidade de Deus. Né? Aquele que observar esses preceitos, por ele viverá. Então, a pessoa vivia realmente debaixo da lei, como preceito, como norma de vida, como expressão de santidade. Mas, na verdade, eles não conseguiam cumprir a lei, porque a natureza era pecaminosa, a natureza era decaída. Então, vamos ver mais claramente isso. Mas, nesse ponto, Paulo quer dizer isso. Uma vez que estamos mortos para o pecado, estamos livres da lei, porque o pecado já não tem mais poder sobre nós, né? Porque estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Então, o que acontece? Servimos a Deus, aqui diz, né, em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que Paulo usa essa expressão? Em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Porque quando Jesus diz para samaritana, né? Quase falei Maria Madalena, samaritana. Quando ele diz para a samaritana que chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade, esses são os adoradores que o Pai quer. Não importa que os que o adoro em espírito e em verdade. Esse espírito e verdade fecha praticamente toda a questão da adoração verdadeira a Deus e da comunhão com Deus, que faz superar não apenas os lugares de culto, mas também todas as normas que estavam de alguma maneira enfechadas naqueles tempos de rituais e leis dos judeus antigos. Então, aquilo foi superado, inclusive o enfeixe da lei, em suas normas, em seus mandamentos e tudo mais. Isso também foi superado, né? De modo que servimos em novidade de espírito, em espírito e em verdade, e não na caducidade da lei ou da letra, né? Porque nós vemos em Hebreus que a lei ela foi superada, a nova aliança vai superar a antiga. Existem pessoas que equivocadamente colocam elementos do Antigo Testamento, né, elementos paralelos com os valores da nova aliança, faz aquela costura mal feita que Jesus até inclusive falou que as pessoas fariam isso, fazem isso até hoje. Remendo de pano novo em vez de velho, as pessoas fazem isso até hoje. Elementos da lei, né, paralelos com elementos da graça, né, do evangelho, mas é um erro. Na verdade, em Jesus foi superado realmente os elementos da lei em tudo aquilo que ela trazia, assim, né? Principalmente em relação ao modo de nos condenar, de nos posicionar como condenados. Nós somos salvos dessa condenação, tendo uma vida nova em Jesus, em espírito e em verdade. A vida nova em Jesus, em espírito e em verdade,
né? É o modo pelo qual vivemos em novidade de vida e não na caducidade da letra. Tá? Vamos para frente. Depois aqui do versículo 7 e 14, né? Do capítulo 7, agora 7 e 14. Né? Resumidamente, né? Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido, né? Mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse é um ponto que Paulo vai estar sempre repetindo. A lei é espiritual, mas eu sou vendido à escravidão do pecado. Se ele fala respondendo a uma questão, a uma das objeções, e aqui nós vemos novamente aqui uma pergunta retórica de Paulo, né? Eu sempre falo que Paulo faz perguntas retóricas, assim, ele mesmo responde, é uma maneira de argumentar. E vemos que essa pergunta, essa pergunta é antecedida por outras duas que ele faz no capítulo 6. O irmão deve lembrar, quando viu no capítulo anterior, né? No capítulo 6, ele diz assim, né? Que diríamos, pois? Né? Permaneceu no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa pergunta ele faz lá no capítulo 6. Por quê? Como ele diz que é pela graça, né? Alguém poderia dizer, então quer dizer que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Opa, então, quanto mais pecado, mais graça. E nós vemos que ele responde que não, né? Como podemos viver no pecado? Nós que para ele já morremos. Essa é a resposta de Paulo. Não podemos, se nós morremos por pecado, obviamente não podemos viver no pecado. Já morremos por pecado, hora essa. Mas existem grupos, existiu grupos e existem ainda que fazem justamente essa distorção. Eu mencionei isso também brevemente. Mencionei os gnósticos, lá os nicolaítas, né, que é mencionado lá em Apocalipse. Mencionei também um grupo medieval chamado Dulcinianos, né, Dulcino e Marguerita, né. A história deles é contada no livro O Nome da Rosa, mencionei aqui. Fiz até uma menção errada aqui, falei Guilherme de Fiore, mas é Joaquim de Fiore, né, o fundou os espirituais, lá tinha uma profecia lá sobre os franciscanos e tudo mais. O Bertino de Casale, Michel de Cezanne, personagens históricos que estão nessa trama que aparece no livro O Nome da Rosa. Né? O livro é ficcional, mas os personagens envolvidos são reais, né? Existiram mesmo. Tá? Então, os dulcinianos eram um outro grupo também que extrapolava. E também falei na ocasião que, mesmo hoje em dia, há extrapolações da graça, levando a libertinagem, a um universalismo teológico. Hoje em dia existem grupos fazendo isso, pastores fazendo isso, negando muitos temas importantes da palavra de Deus, como a existência do inferno, o juízo divino, a condenação, o pecado do homossexualismo, o pecado do sexo antes do casamento, fornicação. Então, hoje em dia ainda há grupos. Então, prestem atenção no que vocês veem na internet para vigiar em relação às vossas almas. Então, existe essa pergunta, né, de Paulo respondida assim. Depois, uma outra pergunta que aparece aí no capítulo 6, né? E daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo algum. De novo, né? Uma possibilidade de distorção. Quando Paulo fala que não estamos debaixo da lei, a pergunta é essa. Então quer dizer que pode matar, pode roubar, pode... Qualquer adventista vai te perguntar isso se você falar que não estamos debaixo da lei. A pergunta seguinte vai ser essa, né? De qualquer adventista hoje em dia. Nós vemos que hoje em dia existem legalistas. Existem legalismos e legalistas. Isso é uma coisa mais assim, inerente, né? Inerente ao ser humano. Infelizmente, o ser humano ou ele pende a uma complacência ou ele pende a uma rigidez. Isso aí é complicado. E, de novo, né? Apesar de haver o legalismo lá judaico, né, na igreja mais primitiva, na época dos apóstolos, havia o legalismo em relação às coisas judaicas. Depois, na igreja primitiva posterior, do século II em diante, um legalismo também em relação assim, à doutrina, em relação à estrutura da igreja, hierarquia, outra camada de legalismo. Né? E depois, modernamente, na esteira do iluminismo e do modernismo, começou a aparecer, a ressurgir uma teologia liberal, essa que está aí até hoje, e uma reação conservadora chamada fundamentalismo. Aí esse grupo já era legalista, já tende ao legalismo, né? E nós vemos que a igreja brasileira ela tem muito desse legalismo, né? Fundamentalismo, principalmente legalismo norte-americano. Né? E quando chegamos aqui no capítulo 7, né, uma terceira pergunta retórica de Paulo, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? Pô, então o pecado é a lei. É a lei que é o pecado, então. É a lei que é o pecado, então.
E é uma questão interessante porque também fora da palavra de Deus, né, assim como as outras questões, as outras duas perguntas encabeçavam o liberalismo e o legalismo, que são questões que continuaram depois e continuam até hoje, esse ponto aqui da lei ser pecado também continua fora do âmbito assim da Bíblia, daquilo que era a circunstância de Paulo, especificamente lá. Hoje em dia temos a questão do relativismo, porque o que é o relativismo? O relativismo moral, né? O relativismo ético. É justamente essa questão que diz assim, que toda regra ela é uma imposição externa. Ela é uma imposição externa. Então, nós vemos nas filosofias, novamente, né, o abençoado iluminismo, trazendo assim, uma tendência de negação, porque havia uma ditadura de regras da igreja medieval, e o Renascimento primeiro, depois o Humanismo e o Iluminismo depois, veio justamente como uma reação a essa custódia excessiva da igreja em relação a todos os assuntos sociais. E do Iluminismo em diante, a sociedade europeia, principalmente vem de lá, né? Eles vão se sacudindo o jugo, né, de toda a regra religiosa que permeava todos os assuntos da vida, inclusive a esfera política. Então, na esteira do iluminismo, começa a aparecer os ideais republicanos, ideais assim que tiravam a custódia da igreja sobre os príncipes europeus, contra o monarquismo, contra o absolutismo medieval, né? E na esteira disso também uma teologia liberal, autocrítica e tudo mais. Então, nós vemos em filósofos posteriores, aí, Sartre, né, existencialismo, Sartre, Albert Camus, depois Nietzsche. Nietzsche, né? Aliás, Nietzsche é anterior a isso, né, inclusive. Né? O Übermensch, né? O super-homem, né? O sobre-humano, dependendo da tradução e dessa expressão, né? É uma expressão que Nietzsche usava, e expressando justamente isso. Primeiro, né, que toda a regra é um elemento exterior e custódio do homem, portanto, ela não existe nada de mal no homem em si mesmo. Isso aí nem se menciona. Está tudo certo com o homem. O homem não está debaixo do pecado nem nada. Primeiro, o ser humano é completamente autônomo em sua existência. O existencialismo é justamente isso. O homem é completamente autônomo, livre da custódia de Deus. Esse é o pensamento deles. E segundo, que o homem, para exercer completamente a sua liberdade, ele tem que justamente sacudir o jugo de toda a regra, de toda a norma. Daí o tal do niilismo, né, que é aquele pensamento assim que nega qualquer elemento sobrenatural, né, que venha custodiar o ser humano, que venha colocar regras sobre o ser humano. Né? Uma expressão um pensamento de Nietzsche, né? Um dragão vermelho, com várias escamas, e em cada escama escrito, tu deves. Então, a expressão de Nietzsche justamente criticando essas normas gerais, dizendo que o super-homem, ou o sobre-humano, o que nome seja, é aquele homem justamente que sacode esse jogo, que faz seus próprios valores, que vive de maneira completamente autônoma, que se posiciona sobre si mesmo, né? E que vence toda a custódia de Deus, da filosofia, de qualquer pensamento platônico, socrático, qualquer coisa que de alguma maneira coloque lei sobre ele. Então esse é o super-homem, né? O sem lei, né? o sem Deus, o anticristo. Tem até um livro sobre isso, o anticristo, que ele fala sobre isso, inclusive. Então esse pensamento, infelizmente, é um pensamento assim, que mesmo que não esteja assim de uma maneira elaborada, né, filosoficamente concebida, como eu falei agora em Nietzsche, né, e Sartre e tudo mais, mas é o pensamento predominante no mundo, de uma forma diluída, de uma forma popular, mas é um pensamento comum no mundo, um pensamento relativista, né, um pensamento assim que faz com que o homem seja o centro, né, o homem seja um pensamento que foi retomado no Iluminismo em diante, né, como resposta a uma tirania, uma suposta tirania de Deus, é assim que eles pensam filosoficamente, ou da igreja, do absolutismo de Deus e da igreja, esse tripé aí, e que agora o homem é livre. Então, os pensamentos posteriores todos vêm, e é uma retomada, na verdade, de um pensamento antigo, lá no século VI a.C., tal de Protágoras já dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Então, não é um pensamento rigorosamente novo, é apenas uma retomada de um pensamento já antigo. E é comum na sociedade hoje, os seres humanos, as pessoas de maneira geral, têm a si mesmo como seu próprio juiz, né, como seu próprio padrão. E quando Paulo faz essa pergunta, é a lei pecado? Ele quer dizer justamente isso, que a lei, ela explicita o pecado, mas porque o pecado em si está no homem. Não é que a lei é pecado, porque a lei diz que é pecado. Não é isso. É que o homem é pecador. O homem não é neutro.
O homem ele nasce com aquela herança de pecado em Adão. O homem não é neutro. O livre-arbítrio existe, né? Mas digamos assim que o homem já é pressionado por uma escolha, que é a escolha do pecado. Isso Paulo vai dizer claramente aqui em Romanos. A pressão como pecado, como elemento de sua própria natureza, né, faz com que ele não viva do modo que ele quer. Ele tem que se esforçar, ele tem que orar, se consagrar para conseguir viver santamente. Mas o tópico seguinte vai dizer isso. Mas aqui eu quero dizer isso, que o relativismo moderno e pós-moderno vai fazer do homem a medida de todas as coisas. Isso é o pensamento do mundo, né? Justamente por causa desse pensamento que uma regra exterior é que situa o homem como pecador ou como mal, de alguma maneira. O homem é bom. A sociedade corrompe, já nos dizia o velho Rousseau, né? O homem é bom, a sociedade corrompe, certo, né? Mas a sociedade é composta de quê? A sociedade existe como algo suspenso no ar? A sociedade não é meramente uma coletividade de homens? Então o mal vem do homem. É o homem que pratica o mal em sua natureza pecaminosa. É o homem que é em si mesmo egoísta. Então não adianta vir com uma educação, né, numa ilha, né? Educar nem o Emily, né? Educar a pessoa, uma criança numa ilha, sem as influências corruptoras da sociedade, essa criança vai ser boa. É bobagem. Bobagem, porque o mal é inerente ao ser humano. Nós temos essa herança em Adão. A lei é pecado, né? Paulo responde aqui, focando aqui mais no contexto da palavra de Deus mesmo aqui. Eu estou falando isso mais porque aquilo que a palavra de Deus fala, e é temático, no âmbito da Bíblia, no âmbito do contexto da Bíblia, também tem o seu correspondente fora da Bíblia. Isso que eu quero dizer. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo, para vocês entenderem que os temas que são tratados da palavra de Deus são temas que estão fora da palavra de Deus, como realidade fora de nós, fora da Bíblia, né, digo assim, fora de um tema estritamente escriturístico, tá? Isso você tem que prestar atenção nisso aí, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, aquilo que a Bíblia trata para nós, embora tenha sido escrito em um ambiente estrito, né, temporal, isso aqui foi escrito no primeiro século, quanto tempo faz já? Mas vocês veem que trata de temas atuais. Estamos diante disso agora. Esse relativismo está aí agora. Pode não estar no tempo daquilo que era o judeu, né? A lei de Moisés, né? Mas a relativização de valores é algo inerente ao ser humano, assim como eu falei antes em relação à questão da graça, né? Existe a complacência, existe o liberalismo, existe também o legalismo, né? Existe isso, existe. Fundamentalismo, existe isso. Fora do ambiente da igreja também existem essas coisas. E que principalmente esse tema agora, quando Paulo fala é a lei pecado, bom, então é só tirar a lei e acabou, está resolvido. A lei que é o pecado, então. Paulo vai dizer que não, que é o ser humano que é pecador. A lei apenas explicita esse fato, deixa claro esse fato. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido da escravidão do pecado. E aí? Como é que faz? Sabemos que a lei é espiritual. A lei é a expressão do caráter de Deus. A lei, ela é a expressão de santidade. Ela tem uma expressão prática de santidade de vida. Tem isso. Ela é espiritual. Mas, todavia, eu sou carnal, vendido da escravidão do pecado. Então, nos meus membros, né, não habita bem algum. Então, né, Paulo vai dizer o quê? Que a lei é espiritual, mas o homem é carnal. Então não adianta nada. O que adianta, né? O que a lei vai resolver? Então, a nossa herança nos situa, né, tendenciosa ao pecado, não apenas no sentido assim, de sermos condenados por si só, mas temos uma tendência voltada para o pecado. Tá? Porque aqui no versículo 15 a 25, né, ele vai dizer mais isso. Ele fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. É complicada a situação. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nesse caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí aquela pergunta desesperada, desventurado homem que sou, estou perdido, e agora? Quem me livrará, né, do corpo dessa morte? O mal habita em mim agora, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem solução para isso, tem solução. Às vezes eu vejo assim uma expressão popular assim, isso aqui não tem jeito. Não, tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a morte. Para a morte tem jeito também. Para a morte tem jeito também. Jesus deu jeito para a morte. Para a morte também tem jeito. Então, o que acontece? Naquilo que o pecado tem de inerente e como força que controla, que
que nos coage ao mal, essa situação em si é inescapável. E agora? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. No meu coração, Paulo fala assim, na minha mente, no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, mas fico nos meus membros uma outra lei, que é a lei do pecado, que faz guerra. Faz guerra. O pecado habita em mim, está nos meus membros. Então, eu não faço o que eu quero, e sim o que eu detesto. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, há um impulso interno tendido a isso. Agora, quem vai nos livrar disso? Jesus nos livra disso. Agora, deixa eu explicar mais uma coisa aqui, gente. Uma vez, quando eu estava lá em Goianésia, expliquei isso aqui, falei assim que temos uma luta, né? A carta aos Hebreus diz assim, na luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. Há uma luta contra o pecado. Né? Fala, não, mas... Aí o abençoado chegou para mim e disse, mas vem cá, mas Jesus, nós vencemos o pecado. Vamos entender os termos aqui. Nós temos a vitória sobre o pecado. Né? Significa que nós não pecamos mais? Não. Significa que temos provisão para o nosso pecado em Jesus. Se alguém pecar, isso João coloca. João diz também, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se alguém pecar, levando em conta que nós pecamos, temos uma provisão. Jesus, o Filho de Deus, é a provisão, a propiciação, né, para o nosso pecado. Então, nós temos graça de Deus, a graça de Deus que nos habilita a viver em santidade. E, quando pecarmos, vivendo na graça, tendo a nossa vida apontada resolutamente para uma vida de santidade, dentro disso, temos provisão para os pecados ocasionais que pecamos. Porque temos uma luta interna ainda, que não é... Há um âmbito dessa luta que permanece. Eu não vou dizer aqui para vocês que estamos livres. E esse abençoado falou isso. Não é assim. Não é assim. Está escrito que somos livres, sim. Mas por que Hebreus fala, então, na luta contra o pecado, desvencilhar de todo o peso, né, do pecado que tenazmente nos assedia? Então, nós temos realmente uma tendência pecaminosa que vai sendo vencida, que vai sendo renovada pelo trabalho do Espírito Santo. Essa é a necessidade justamente da santificação. A santificação é entendida como o processo pelo qual vamos nos alinhando cada vez mais em nosso caráter. De maneira que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, com aquele efeito do pecado que é inescapável, de corrupção e de morte, ainda que isso aconteça pelo lado de fora, temos uma renovação constante pelo lado de dentro, propiciada pelo Espírito de Deus, pela santificação do Espírito. Eu estou me adiantando muito aqui, vamos ver isso no capítulo 8, não quero adiantar muito isso. No capítulo 8 ele vai falar isso, eu quero adiantar isso para ficar clara essa questão de que essa liberdade do pecado não quer dizer que o crente não peca. Algumas heresias surgiram nesse sentido também. Novo nascimento como impecabilidade. As heresias legalistas que surgiram no século II, em escritos como de Daquê, o pastor de Hermas, carta de, até certo ponto, até a carta de Clemente, não completamente, mas eram heresias justamente assim que colocavam uma norma rígida de impecabilidade. O crente não podia pecar. Os cristãos que cederam, né, que caíram durante as perseguições, não conseguiram resistir à pressão, né? Quando passava a perseguição, eles queriam voltar para a igreja, não podiam voltar, porque não, você pecou, agora não tem mais jeito. Então, os legalismos desse tipo, sem possibilidade de arrependimento, esse legalismo permeou o século II, III, só foi resolvido lá no século IV. Um dos temas, inclusive, do Concílio de Nicéia, foi justamente isso, a questão dos caídos, né? Como é que é o nome do abençoado? Novaciano, né, em sua turma, Tertuliano lidou com isso também, Tertuliano de Cartago, justamente com essa heresia de que o homem não peca e não pode pecar e não pode cair, não pode... É claro, irmão, nós não podemos ser complacentes, não cair naquela heresia da graça também, na graça que cobre tudo, então pode pecar que está tudo à vontade. Não, isso aí também não. Né? Mas o fato é que essa libertação em Cristo, quando Paulo fala assim, quem me livrará desse corpo de morte, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que isso? Porque esse corpo será ressuscitado. Esse corpo será glorioso. No capítulo 15 lá de Coríntios, fala que semeamos, né, corrupção. Né? Semeamos a corrupção, mas colhemos incorrupção. Né? Semeamos
em morte, mas colhemos em vida. Então, no capítulo 15, quando fala da ressurreição, Paulo fala claramente que a ressurreição será a redenção completa do Filho de Deus, dos novos céus e da nova terra. Porque o corpo da ressurreição será um corpo que nos redimirá finalmente dessa dicotomia de vida que temos agora, dessa tensão que ainda carregamos em nossa natureza. Nós gememos agora, gememos e sofremos angústia, até que esse dia chegue. A própria carta aos Romanos vai dizer isso mais para frente. Porque queremos ser livres disso, queremos ser livres definitivamente, mas até lá temos que viver em santidade, viver em consagração e sujeitos à obra do Espírito. Nós vamos ver mais sobre isso no capítulo 8, para que então atinjamos todas as promessas que Deus tem para nós, porque toda a provisão já foi dada em Cristo Jesus. Fomos livres da escravidão da lei, fomos livres da escravidão do pecado e plenamente habilitados para viver de maneira agradável a Deus, contando para isso com a aspersão do sangue de Cristo quando pecarmos involuntariamente e também com a misericórdia de Deus que cobre uma multidão de pecados, também, e nos mantém assim agradáveis à sua vontade até o resgate futuro na segunda vinda de Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos.